Durante a noite, a Ucrânia realizou um devastador ataque de drone que deixou um dos ativos mais valiosos da Rússia em chamas. Uma siderúrgica que supostamente é responsável por até 20% da produção de aço da Rússia. Isto é um duro golpe na máquina de guerra de Vladimir Putin. Então, como a Ucrânia conseguiu fazer isso? Porque esse ataque é um divisor de águas. E o próximo passo para a Ucrânia, conforme reduz a capacidade bélica da Rússia? O início de tudo foi quando o governador regional de Lipetsk, na Rússia, contou aos repórteres que a região sofreu uma grande incursão de drones na noite de 13 de fevereiro. Igor Artamonov confirmou o ataque de drones, afirmando que os destroços do veículo não tripulado que a Rússia teria abatido caíram em residências e na planta de aeração local. Mas Artamonov esconde algo. A Ucrânia obteve mais sucesso do que ele alega com o ataque de drone. Moradores de Lipetsk reportam avistar drones e ouvir os sistemas de defesa aérea russos tentando abatê-los. Mas o que ninguém da Rússia quer admitir é que o ataque devastou um recurso-chave no esforço de guerra de Putin, a planta metalúrgica Novolipetsk. Eles também não querem admitir que os drones ucranianos viajaram quase 400 quilômetros dentro da Rússia para realizar o ataque. O ataque da Ucrânia causou grandes cortes de energia na região de Lipetsk e paralisou sua usina siderúrgica. Artamonov escreveu no Telegram que engenheiros de energia estão reconectando os consumidores. Os destroços de um dos drones que a Rússia teria derrubado também hospitalizaram um funcionário da planta de aeração citada previamente. Como a Ucrânia conseguiu fazer tudo isso? Para responder, precisamos analisar os drones que possivelmente foram usados no ataque a Lipetsk. Neste momento, não há confirmação. O ataque a Lipetsk ocorreu recentemente, sem comentários do Ministério da Defesa da Ucrânia, até o momento. Mas podemos especular. A Ucrânia possui vários tipos de drones que poderia ter usado para realizar esse ataque de longo alcance bem no coração da Rússia. Estes incluem o UJ-2022 Airborne, um drone de motor único semelhante a um avião a hélice. Ele pode carregar uma carga de 44 libras, que inclui várias bombas lançadas pelo drone ou uma ogiva interna que detona quando o drone realiza um ataque kamikaze no alvo. O UJ-22 pode alcançar Lipetsk com seu alcance de 500 milhas, sendo um dos maiores drones ucranianos. Um drone grande é um alvo mais fácil para as defesas aéreas russas, então a Ucrânia pode ter escolhido algo menor. Talvez o UJ-26 Beaver. O drone ucraniano UJ-26 lembra mais um jato de combate do que um avião a hélice em seu design. Ele tem uma fuselagem elegante e cauda invertida que contribuem para seu impressionante alcance de 996,5 km. Este é o drone usado pela Ucrânia para atacar Moscou e outros alvos importantes na Rússia, capaz de carregar 20 kg de explosivos. O design aerodinâmico do UJ-26 o torna mais rápido e evasivo às defesas aéreas russas em comparação ao UJ-22. Mas existem outras possibilidades. A Ucrânia usou o A-20 e 2 Foxbat para realizar ataques contra uma fábrica de drones russa em Tatarstan, em abril de 2024. A instalação estava a 1.299,5 quilômetros dentro da Rússia, o que indica que o A-20 e 2, um avião leve militarizado, é capaz de percorrer as 250,6 quilômetros ou mais até Lipetsk. Há também o FP-1, que pode carregar uma ogiva de 88 libras, composta por tetral de alto explosivo e cerca de 33 libras de esferas de aço envolvendo o tetral. Quando o drone explode, as bolas são lançadas voando, causando enormes danos onde atingem. A Ucrânia pode ter decidido usar aço para lutar contra o aço usando este poderoso drone. Não podemos afirmar com certeza. A Ucrânia não comentou sobre o ataque e a Rússia ainda tenta vasculhar os escombros e apagar os incêndios resultantes. O que podemos dizer é que o ataque devastou uma das principais usinas siderúrgicas da Rússia. Segundo o Kyiv Independent, a onda de drones ucranianos visou a Novolipetsk Steel, NLMK, a maior siderúrgica da Rússia,
responsável por cerca de 20% de toda a produção de aço do país. A planta metalúrgica Novolopetsk, em Lepetsk, alvo da Ucrânia, é uma das maiores da NLMK. Ela lida com 80% da produção de aço da empresa, sendo um ativo-chave não só para Putin, mas para o oligarca Vladimir Lizin, que controla a usina. Voltaremos a falar dele em um momento. Precisamos entender melhor por que a Ucrânia alvejou essa usina em particular. Ela deseja quebrar a espinha dorsal da Rússia. Obtemos algumas dicas de quão importante é a usina metalúrgica de Novolipetsk no próprio site da NLMK. Ele nos diz que a planta de Novolipetsk é o núcleo da única cadeia de produção internacional do grupo NLMK e que a empresa possui ativos na Rússia, na União Europeia e nos Estados Unidos. Em 2021, ela detinha 99% do mercado russo de aço para transformadores e dínamos. Detinha também 19% do mercado russo de aço pré-pintado, 31% do seu aço laminado a frio e 21% dos mercados de aço galvanizado por imersão a quente. A NLMK é um grande player, cujos produtos são utilizados desde a construção até a criação de máquinas e equipamentos para a indústria energética da Rússia. Em resumo, é uma grande produtora de aço enraizada em vários setores-chave da Rússia. Sua participação no setor de energia é crucial. A greve contra a planta metalúrgica de Novolipetsk é um golpe direto no setor. Como a Rússia pode produzir e vender seus produtos de petróleo e gás se não tiver o aço necessário para construir as máquinas usadas nesses setores? E fica pior para Putin. Para que mais o líder da Rússia poderia usar aço? Armas. Putin está percebendo que essas coisas estão em quantidade cada vez menor à medida que avançamos para 2025. O Centro de Análise de Políticas Europeias, SIPA, afirma em um artigo de janeiro que 2025 será o ano da verdade da Rússia. Por quê? O complexo militar industrial da Rússia enfrenta uma crise, com custos crescentes, falta de recursos humanos e perda da força financeira necessária para produzir novas armas. O ataque ucraniano à usina de Novolopetsk agrava a crise. Menos aço sendo produzido significa que a Rússia não tem os materiais de que precisa para fabricar muitas das armas que usa para bombardear a Ucrânia. O problema de produção é agravado pelo fato de que Putin não poderá contar com os estoques da era soviética da Rússia para compensar a falta de fabricação por muito mais tempo. A SIPA afirma que a maior parte desses estoques se esgotará até o fim de 2024, especialmente devido à investida de Putin em Donetsk e sua tentativa de retomar o território perdido para a Ucrânia em Oblast de Kursk. Os estoques de artilharia, veículos blindados e tanques da era soviética estão escassos, portanto, a perda de um fornecimento-chave de aço é devastadora para Putin. A Rússia já enfrenta dificuldades para repor os estoques de armas que está consumindo, segundo a SIPA. A escassez de um material essencial para produzir armas, junto com o envelhecimento da força de trabalho e a falta de mais de 400 mil trabalhadores e engenheiros até o fim de 2022, aponta para uma única conclusão: as armas da Rússia vão enfraquecer em 2025. SIPA argumenta que a qualidade cairia em 2025, mesmo que a Rússia mantivesse quantidades suficientes. O ataque ucraniano à metalúrgica de Novolopetsk indica que Putin perdeu a vantagem quantitativa. A Rússia não consegue nem mesmo construir armas de baixa qualidade com a principal usina de um dos maiores fabricantes de aço em chamas. Portanto, a Ucrânia deu um golpe crucial no esforço de guerra de Putin com seu ataque de drone em Lepetsk. E esse golpe atingiu de várias maneiras. A perda da nova planta metalúrgica de Lepetsk não afeta apenas a produção de armas. Menos aço sendo produzido também significa que a Rússia tem menos do metal para vender. Imagens de vídeo no 10 contradizem as alegações do governador regional Artemonov de que as defesas aéreas russas derrubaram os drones que miravam na planta. Um clipe de 29 segundos mostra a planta em chamas, com fumaça pelos céus.
Aos 8 segundos, houve-se uma explosão massiva, indicando que outro drone ucraniano ultrapassou as defesas aéreas russas e atingiu o alvo. Qualquer russo que veja esse vídeo verá não apenas a fábrica NLMK em chamas, mas também o dinheiro sendo perdido devido ao colapso da planta. O aço e o ferro representam cerca de 5% do produto interno bruto da Rússia, e Putin depende dessas vendas para financiar sua operação militar na Ucrânia. As vendas de aço já caíram durante a guerra. Em 2023, a Rússia enviou 11 milhões de toneladas a menos do metal do que fez em 2022, com as receitas caindo como resultado. Ela fez 186 bilhões de dólares com exportações de aço em 2022, caindo para 154 bilhões no ano seguinte. A Rússia compensou as perdas dramáticas com um aumento no consumo interno de aço. Empresas de construção e engenharia mecânica foram as principais compradoras, sendo responsáveis por construir infraestrutura, ferrovias, tubos, navios e veículos. O único ponto em comum entre essas indústrias é que são cruciais para Putin pressionar a Ucrânia. A falta de infraestrutura e ferrovias compromete as linhas de suprimento da Rússia. Embora os navios tenham perdido importância para o esforço de guerra da Rússia, dado o quão eficazmente a Ucrânia devastou a frota do Mar Negro, o mesmo não pode ser dito sobre os veículos russos. O país já perdeu mais de 10 mil tanques e quase 21 mil veículos blindados durante a operação militar especial de Putin. A perda de uma grande siderúrgica agora intensifica a escassez de equipamentos já mencionada. Talvez a imagem mais clara do impacto do ataque da Ucrânia venha de Trading Economics. Em janeiro de 2024, a Rússia produziu 6,2 milhões de toneladas de aço. Isso aumentou para um pico de 6,6 milhões de toneladas em março de 2024, antes de entrar em queda livre. Em dezembro do ano passado, a Rússia produzia apenas 5,7 milhões de toneladas de aço por mês. Ela acaba de perder uma parte de uma siderúrgica que responde por 20% de toda a sua produção. Isso é um golpe devastador para Putin. No entanto, não é só Putin que foi afetado pelo ataque de drones da Ucrânia. Você deve se lembrar que mencionamos anteriormente que a NLMK é administrada por um homem chamado Vladimir Lizin. Ele é um oligarca, mas não é qualquer oligarca. Segundo o Kiev Independente, ele era o terceiro homem mais rico da Rússia em 2023, tornando-o um dos maiores intermediários financeiros do país. E ele não vai ficar feliz. Lizin tem uma história interessante em relação à guerra na Ucrânia. Em março de 2022, ele foi um dos poucos oligarcas russos a se posicionar contra Putin para pedir o fim imediato da operação militar especial. Em carta à equipe da NLMK, ele afirmou que as mortes na Ucrânia são uma tragédia difícil de justificar ou explicar, e expressou esperança de que Putin buscasse uma solução pacífica para o conflito que criou. A carta vazou, mas um representante da NLMK recusou-se a confirmar sua autenticidade quando questionado pela imprensa. A oposição precoce de Lizin a Putin pode ser a razão pela qual ele é um dos poucos oligarcas russos ainda não sancionados pela União Europeia ou pelos Estados Unidos. Apenas a Austrália aplicou sanções ao oligarca, impedindo-o de voar para o país. O mais alarmante é que, apesar de sua alegada oposição à guerra na Ucrânia, Lizin ainda está disposto a negociar com Putin. O grupo siderúrgico dele tem vínculos com empresas russas, fabricantes de drones e armas nucleares. Uma investigação de dezembro de 2022 revelou que a NLMK tinha 18 contratos com 8 das principais empresas de defesa da Rússia na época. Nada mudou desde então, e Lizin ainda não sofreu sanções até junho de 2024. Essa informação coloca o ataque de drone de Lipetsk, na Ucrânia, sob uma nova luz. Ucrânia, talvez frustrada pela falta de sanções contra o dono de uma das usinas siderúrgicas mais vitais da Rússia, tomou o assunto em suas próprias mãos. Em vez de esperar sanções dos Estados Unidos da América e União Europeia contra Lizin, atacaram uma de suas siderúrgicas para impedir seu enriquecimento com vendas aos fabricantes de defesa de Putin.
Isso reduz a capacidade de Putin de produzir armamentos. Mas pense no que isso pode significar para o relacionamento dele com Leasing. O oligarca acaba de ser atingido onde mais dói, no seu bolso. Ele já havia expressado preocupações sobre a operação militar de Putin. O fato de não ter sofrido um acidente misterioso, como outros oligarcas, sugere que Putin vê sua empresa como vital em sua máquina de guerra. Além de restringir o fluxo de aço na Rússia, o objetivo da Ucrânia com o ataque em Lipetsk pode ter sido provocar Leasing, mostrando que a guerra de Putin pode prejudicar seus negócios, mesmo sem sanções diretas contra ele. A Ucrânia pode esperar que greves como essas façam Leasing se opor mais diretamente a Putin. Isso é especulação, mas adiciona um elemento interessante ao ataque de drone em Lipetsk. A Ucrânia pode ter desferido um golpe duplo, restringindo a produção de aço russa e virando um importante oligarca contra Putin. Apenas isso já tornaria o ataque de 13 de fevereiro um sucesso. Mas tem mais. Os drones ucranianos não só atingiram a planta metalúrgica de Novolopetsk, como também outros alvos na Rússia na noite passada. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 83 drones foram destruídos na noite de 13 de fevereiro, sendo que apenas 12 deles teriam sido abatidos sobre Lipetsk. 71 foram abatidos sobre outros 8 oblastes russos. Entre eles está Bryansk, alvo constante da Ucrânia, que foi atacada com 37 drones. A região contestada de Kursk também foi alvo de 12 drones. O Tver-Oblast relatou 9 drones, com 3 cada em Kaluga, Voronezh, Belgorod e Smolensk. A Rússia alega ter abatido um drone sobre Rostov, região fronteiriça crucial para a cadeia de suprimentos militares russa nas linhas de frente. Não foi apenas Lipetsk que a Ucrânia atacou. Foram várias das regiões russas mais importantes. E claro, devemos encarar com ceticismo os relatos da Rússia sobre abater todos esses drones. A propaganda de Putin sempre repete o mesmo sobre os ataques de drones ucranianos, admitindo no máximo que os destroços dos drones abatidos provocam incêndios ou baixas. Vídeos, como os filmados na metalúrgica de Novolopetsk, geralmente sugerem o oposto. A manchete é que a Ucrânia desferiu um golpe poderoso no coração do complexo militar industrial da Rússia, não sendo a primeira vez. Em 2025, a Ucrânia atacou principalmente instalações essenciais na Rússia. 10 dias antes do ataque a Lipetsk, enviou outro enxame de drones em direção à Rússia. O ataque focou numa refinaria de petróleo em Volgograd e numa planta de processamento de gás em Astrakhan. O ataque à refinaria foi marcante, com as forças especiais da Ucrânia afirmando que miraram em uma fazenda de flare e 2 das principais unidades de processamento. Como no ataque à siderúrgica, atingir essas refinarias prejudica a capacidade da Rússia de abastecer e financiar a guerra. Os produtos refinados de petróleo, como gasolina, diesel e combustível de aviação, são usados pelo exército russo para manter seus ataques nas frentes de batalha da guerra. No caso da instalação em Volgograd, uma fonte informou ao Kyiv Independent que a refinaria processa quase 6% de todo o petróleo na Rússia. O ataque de Lipetsk na Ucrânia não é um caso isolado. Isso é evidente. Faz parte de uma estratégia conjunta que usa drones para atacar profundamente a Rússia, prejudicando desde a fabricação até a capacidade de manter o combustível chegando aos soldados na linha de frente. Se ainda houver dúvida de que a Ucrânia sabe exatamente o que está fazendo, considere que Lipetsk representa pelo menos o 6º ataque a instalações-chave russas desde o início de 2025. O ataque a Volgograd foi o 5º, após ataques contra a refinaria de Ryazan, que suspendeu as operações devido aos danos, um ataque em janeiro contra a refinaria de Volgograd, um ataque a uma fábrica química em Bryansk e um ataque a uma destilaria em Tambovo. A Ucrânia sabe o que faz. Com a Rússia tendo vantagem de pessoal, usando-a para pressionar as frentes de batalha, a Ucrânia ataca instalações industriais e fábricas para enfraquecer esses soldados. Destruir petróleo refinado impede o abastecimento de veículos necessários para os ataques, forçando-os a avançar em ondas humanas vulneráveis.
dizimar fábricas de produtos químicos e impede a Rússia de usá-los para construir armas. O mesmo vale para a destruição de siderúrgicas. E no caso da planta metalúrgica Novolopetsk, a Ucrânia atingiu um dos mais vitais fabricantes de aço da Rússia. A questão agora é simples: o que vem a seguir? A Ucrânia, provavelmente, continuará a atacar instalações industriais nos próximos meses. Cada ataque bem-sucedido reduz os recursos financeiros e de produção de Putin para sustentar seu esforço de guerra. Eventualmente, a Rússia chegará a um ponto de parada, aliviando a pressão sobre a Ucrânia e permitindo que ela tenha mais sucesso contra as forças desgastadas de Putin. E não duvide que o aço de Novolipetsk será alvo novamente. O ataque de drone de 13 de fevereiro não foi o primeiro da Ucrânia à siderúrgica. Ele também visou a mesma siderúrgica em junho de 2024, usando 7 drones que danificaram com sucesso uma estação e uma unidade de separação de oxigênio. Já em fevereiro de 2024, a Ucrânia atacou a siderúrgica, causando um incêndio em uma das lojas, segundo o governador regional Artamonov. Isso nos diz uma coisa: o aço de Novolipetsk é um alvo claro. Talvez a Ucrânia vá tornar um hábito anual atacar a fábrica, já que acertou 2 fevereiros seguidos. A Ucrânia acaba de abalar seriamente a indústria siderúrgica russa com seu ataque de drone. Resta saber se Putin conseguirá se recuperar da perda de uma de suas fábricas mais importantes. Deixe-nos saber o que você acha nos comentários abaixo e fique ligado no canal. Acompanharemos os acontecimentos na usina metalúrgica Novolopetsk e a guerra na Ucrânia, conforme os fatos se desenrolam. Inscreva-se para receber as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia e a operação militar de Putin.